Ai, a história. Será que essa disciplina é realmente um bicho de sete cabeças? Às vezes a gente fica tão confuso, acha que tem que ficar decorando um monte de data, um monte de nome, coisas do tipo. A gente vai ver que não. Ao longo dessa semana, vocês estudaram algumas palavras diferentes: encontro, descoberta, invasão. Bem, a gente vai perceber, agora com esse vídeo, que entender as palavras é muito mais importante do que decorar dados. Nas últimas semanas, a gente falou sobre o Renascimento. Bem, o Renascimento trouxe uma descoberta muito importante para nós. Primeiro, de que a Terra estava no centro do sistema solar. E segundo, que ela tem esse formato lindo, redondo, esférico. Isso fez com que os europeus compreendessem que agora viajar não poderia ser mais tão assustador quando era antes. Afinal, se eles continuassem em linha reta, eles iam sair em algum lugar. No passado, as especiarias eram produtos muito valiosos. Especiarias tipo assim, pimenta, canela, cravo. Elas eram muito úteis para temperar os alimentos. Vale lembrar que naquela época não tinha geladeira, então era muito comum que esses alimentos estragassem. Elas eram utilizadas para disfarçar um pouquinho o sabor azedo das comidas. Muito bem, grande parte dessas especiarias vinham lá do Oriente, das Índias. A navegação dos europeus acontecia através desses barcos chamados de caravelas. Como as especiarias eram produtos muito valiosos, elas acabavam despertando o interesse inclusive de contrabandistas, ou seja, piratas. É verdade, isso acontecia. Então, a solução encontrada pelos europeus era buscar novas rotas para que conseguissem chegar às Índias. Nessas rotas, eles tentaram várias possibilidades. Uma delas, contornando o continente africano. Outra, ainda mais longa, seria contornar o planeta Terra e chegar pelo outro lado. Ao contornarem o continente africano, os europeus não se depararam com um, e sim com vários povos africanos. Muitos deles diferentes entre si, com culturas, religiões e línguas completamente diferentes. Alguns até mesmo inimigos entre si. Por isso que não dá para a gente falar em uma África. A gente acaba falando em várias Áfricas, vários povos que eram completamente diferentes. O mesmo que aconteceu na África, aconteceu aqui na América. Os europeus, quando aqui chegaram, encontraram povos completamente diferentes, alguns mais desenvolvidos, como é o caso dos astecas, incas e maias, outros um pouco mais primitivos, como é o caso dos indígenas que moravam aqui no Brasil. Ambos tinham línguas e costumes e religiões completamente diferentes. O mais interessante dessa história toda é que, durante muito tempo, a gente ouviu falar em descoberta da América, em descoberta do Brasil. Vocês pesquisaram no dicionário o significado dessas palavras? Muito bem, hoje temos várias possibilidades. Será que o Brasil e a América foram mesmo descobertos? Falar em descobrimento, parece que não existia a América, não existia Brasil antes da vinda dos europeus. Será que não foi um encontro? A palavra descobrimento, hoje em dia, caiu em desuso. Temos algumas opções mais interessantes. Quando falamos encontro, normalmente nos referimos aos grupos de pessoas. O grupo dos europeus que encontrou o grupo dos americanos. No nosso caso, aqui no Brasil, o encontro dos portugueses com os indígenas brasileiros. Duas culturas diferentes, dois costumes completamente diferentes. Entretanto, a palavra invasão também é muito utilizada e é muito boa. Isso porque os europeus, ao chegarem na América, roubaram as nossas riquezas, devastaram a cultura dos nossos povos, se aproveitaram da situação e escravizaram muitos dos que moravam aqui. Então, não foi só um encontro pacífico, houve confronto, houve roubo. Por isso a palavra invasão cai bem. Foram os espanhóis que chegaram na América Central e em grande parte da América do Sul. Ao encontrarem as civilizações astecas, maias e incas, se depararam com povos muito desenvolvidos, com construções muito importantes e parecidas até mesmo com as construções egípcias. Já tinham um sistema de escrita, conheciam astronomia, além disso, tinham muito ouro e muitas riquezas. Essa região ficou conhecida até como Eldorado. Já os portugueses desembarcaram aqui no Brasil. Não deram tanta sorte no que diz respeito a riquezas. Encontraram a civilização mais primitiva e não viram logo de cara tanto ouro, por isso não tiveram muito interesse nessa região.
A grande preocupação deles era com o fato desses indígenas andarem completamente nus. Então logo se preocuparam em fazer uma missa e ensinar o cristianismo a esses nossos índios. Agora que entendemos a relação dos europeus com os outros povos, percebemos que esse contato não foi necessariamente tão pacífico o tempo todo. Vamos colocar a mão na massa? É hora de fazer alguns exercícios, ler alguns textos e estudar.